Olá, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, estejam me ouvindo bem e estejam me vendo bem. Coloquem aí como é que está a qualidade da nossa transmissão nos comentários. Vou aguardar um pouquinho o Instagram entregar o início da nossa live. Já agradeço a quem entrou. Gabriela, Hortência, tudo bem com vocês? Pessoal, não se esqueçam de enviar o aviãozinho aqui para pelo menos outros 3 contatos da sua lista que você acredita que irão se beneficiar com a nossa troca de informações aqui, com a nossa dinâmica de live, onde na primeira parte eu trato e explico sobre um caso clínico atendido no consultório, anônimo, né, onde eu tento ali confundir algumas informações para que ninguém identifique o nome da criança ou a família, mas a família que foi atendida vai saber que, doutor, você falou do meu filho, da minha filha. Claro, né? Algumas características são bem peculiares a cada paciente. E na segunda parte, uma sessão de respostas àquelas perguntas feitas na minha caixinha, que eu já deixei aberta nos stories. E para quem entrou e quer fazer uma pergunta, tem uma caixinha aqui ao lado da caixa de comentários. Então, muito prazer, meu nome é Gustavo Holanda, eu sou neuropediatra do Recife e hoje vou tratar de um caso atendido no consultório hoje, esta manhã. Uma coisa inédita, né? Então, eu atendi um menino em torno dos seus 7 anos que foi muito bem encomendado pela avó. A avó me procurou nas redes sociais, avisando que ia haver essa consulta hoje e questionou o que é que ela poderia fazer para me ajudar. Eu tinha dito, olha, traga uma lista de queixas, de habilidades, de preocupações relacionadas à criança. Isso aí dinamiza, otimiza o nosso tempo, né? Porque já fica bem organizado na cabeça da família do que é que se trata, quais são as necessidades que precisam ser resolvidas. E também, se possível, relatórios da escola, relatórios de terapeutas, caso esteja fazendo alguma terapia, né? Vídeos da criança, quando a criança tem algum movimento peculiar, algum transtorno comportamental que só aparece no ambiente mais natural dela, em casa ou na casa de parentes. Porque muitas vezes no consultório a criança está num ambiente estranho, demora um pouco a se adaptar, é curiosa a respeito das instalações e da estrutura do consultório e a gente não vê tudo ali que está sendo questionado. Então a criança, quando entrou na sala, me pareceu ser uma criança mais para o perfil neurotípica, né? Mas, como foi trazido ao neuropediatra, a gente deve valorizar a queixa, o que a família trazia. E a mãe trazia essa lista da avó, onde colocava que a criança tinha algumas dificuldades peculiares. Tinha dificuldade para calçar alguns calçados fechados, preferia calçados do tipo Crocs abertinho, e não valia ser Havaiana ou qualquer outro calçado de dedo, tinha que ser esse da sandália tipo Crocs. Era uma criança que tinha uma dificuldade na alimentação, uma monotonia no cardápio, um cardápio muito restrito e hábitos alimentares ritualizados, ou seja, tinha que no café comer certos tipos de alimentos, no almoço certos tipos de alimentos, no jantar certos tipos de alimentos, o mesmo, aquela mesmice todos os dias. Isso quando ele estava sendo alimentado pela avó ou por outros parentes. A mãe já falava que conseguia fazer ele comer de tudo, desde a salada, né, até o feijão ou a carne. Uma criança que também tinha sensibilidade auditiva aos mínimos barulhos, inclusive só assistia televisão no volume 5. Muitas vezes os familiares querendo assistir não podiam elevar acima do volume 5, que é bem baixinho, né? Motivando até a compra de abafadores de ruídos para essa criança. Então a avó comprou um abafador de ruídos para a criança ir à escola com esse abafador. O que a escola não permitia, gente. Não permitia porque achava que
Havia uma fuga da demanda, a criança estava querendo se esconder, não queria ouvir, não queria prestar atenção. Mas a gente tem que entender que esses transtornos sensoriais são realmente danosos àqueles que os têm. Quando eu for tentar explicar a questão sensorial, o desconforto, o incômodo sensorial, eu geralmente comparo a uma percepção que muitas pessoas têm quando, na época que estudávamos com quadro negro e giz, não sei se vocês lembram, e o professor estava ali danado escrevendo pá, 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 no quadro, e de repente dentro do giz tinha ali um grãozinho de areia ou uma pedrinha, e o giz fazia um barulho, um risco, dava um guincho. Muitas pessoas se sentiam extremamente desconfortáveis com aquele barulho do giz, né, com as impurezas do giz no quadro negro, e já se arrepiavam. Eu tinha uma colega que até chorava, né, quando o professor fazia muito esse barulho, não gostava realmente, né? O transtorno sensorial é bem parecido com isso, mas num nível insuportável. Beira a dor. Aqueles autistas adultos que falam como puderam lidar com seu transtorno sensorial e o que sentiam, falam que realmente era um incômodo tão insuportável como certos tipos de dor. Então, deve ser valorizado. Grave bem. Então, a criança tinha ritualização no seu processo de alimentação, transtornos sensoriais, né, peculiaridades no uso das vestimentas, recusava-se sentar no chão, não senta no chão de forma alguma nem para brincar, recusava-se, não gostava de ir à escola, talvez por essa questão sensorial, mas ele também tinha muita fuga de rotinas, né? Era do contra. O que se demandava que ele fizesse, ele evitava fazer, não fazia, fugia realmente da demanda. Mas brincava de uma forma funcional, embora preferencialmente com um certo tipo de brinquedo, que era aquele brinquedo de encaixe, com o Lego. Então, se desse o Lego ali, ele passava horas e horas naquela brincadeira. Tinha uma linguagem, para hoje, seus 7 anos, bem desenvolvida, entendia subjetividade, ironia, sarcasmo, duplo sentido, mas sempre que podia trazia conversa para o literal, o sentido dicionarizado. Não gostava de jeito nenhum com desse papo de faz de conta. Não se sentia desconfortável com o faz de conta. Não lembrava o nome dos amigos do colégio, mas tinha afeto pela professora. Era uma criança que tinha qualidades também. Tinha carinho, gostava de dizer à família, até repetitivamente, que a amava. E o transtorno sensorial também comum que ele tinha era a necessidade de morder. Ele inclusive tinha perdido várias roupas, mordendo ali a gola da roupa, motivando a compra de um mordedor, que é muito típico, né? Tem até lojas especializadas em aparelhos, indumentários e acessórios para transtornos do processamento sensorial, como abafador de ruído, mordedores, né? Era uma criança que tem um cognitivo muito preservado, eu até acredito que seja uma criança de altas habilidades e por isso a gente vê poucos sintomas, poucas características do autismo, né? Mas era uma criança que, deixa eu ver aqui, pronto, já estava com uma baixa autoestima, isso é que chamou a atenção. Ela apresentava uma queda da sua autoestima, esse tipo de comportamento já havia se tornado realmente o transtorno, né? Que é a primeira letrinha ali do TEA, do TDAH, do TOD. A criança estava com baixa autoestima, a avó que me procurou nas redes sociais estava preocupada, a mãe que o trouxe também muito preocupada. E se achava menos, se achava inferior, se achava diferente dos coleguinhas, né? Dos colegas de sua turma. Ele já tendia a se isolar e com essa percepção está mais isolado, comprometendo sua interação, sua vida social. E em casa também, apesar dele gostar de brincar com o irmão, de uma hora para outra,
sentia necessidade de ficar sozinho no seu quarto, trancado. O que é muito comum no autismo, em formas mais leves do autismo, que é a ressaca social, né? Você vê algumas pessoas com autismo leve se comunicam, interagem, falam, mas de uma hora para outra apresentam aquela mudança de comportamento, né? Aquela ressaca social onde ela tem que ter uma necessidade premente de se isolar e ficar um pouquinho no seu canto, quietinho, caladinha. A criança tinha dificuldade de rotina por causa da dinâmica familiar. A mãe já estava no outro relacionamento e ele é filho de um primeiro relacionamento da mãe, né? Mas isso não fazia com que ele fosse menos feliz, tivesse infelicidade. Não, me pareceu ser uma criança feliz. E acrescentado a isso, a ritualização, aos transtornos do processamento sensorial, a dificuldade de interação, a mãe o trouxe devido à inquietação que ele apresentava. Uma hiperatividade, uma impulsividade que também estava trazendo dificuldades ao seu bom desempenho. Ele já estava alfabetizado, lia e compreendia tudo muito bem, mas a escola já sinalizava dificuldade de instruí-lo e concluir as tarefas. Então essa percepção de inquietação, dificuldades de ser instruído, hiperatividade, impulsividade, falta de atenção, nos motiva a investigar nessa criança o TDAH. Mas doutor, e o autismo? Quando eu perguntei à família o que é que eles achavam sobre o que eles achavam que nós estávamos conversando, a família, por a avó já ser uma psicopedagoga, ser uma pessoa da área do desenvolvimento infantil, há muito já meditava sobre a possibilidade de ser o autismo. Condição que eu concordei sim, devido às dificuldades hoje de encarar a linguagem subjetiva. Eu era criança mais objetiva, literal mesmo, preferia um mundo preto no branco, sem faz de conta. Uma criança que tende a isolar-se, a ter dificuldades de interação, e uma criança que tinha seus comportamentos repetitivos e ritualizados. Tudo isso blindado pelo transtorno do processamento sensorial, TPS. Os transtornos do processamento sensorial não são peculiaridades do TEA. A gente encontra muito em outros transtornos do desenvolvimento e até em pessoas que não têm necessariamente características ou queixas que possibilitem o diagnóstico de algum transtorno. Pessoas neurotípicas, mas dentro da neurodiversidade, possuindo o transtorno do processamento sensorial em algum nível de incômodo. Mas na criança que tem todas essas pecinhas, né, que fazem a gente suspeitar de TEA, tendo o transtorno do processamento sensorial, blinda o diagnóstico, né? Facilita o diagnóstico do TEA e pelas queixas relativas à inquietação e hiperatividade, solicitei que a mãe, a avó, os professores e terapeutas preenchessem o questionário SNAP-4, que é uma ferramenta, né, amplamente usada no mundo todo e já validada na nossa cultura, que ajuda na triagem e diagnóstico do TDAH, com questões relacionadas às queixas relativas à desatenção, questões relacionadas à impulsividade e questões também relacionadas ao comportamento opositor e desafiador. Esse questionário direciona bastante a percepção dessas queixas e, por ser aplicado na família, na escola e em outros ambientes que a criança frequente, nos ajuda a ver se todos percebem que aquele comportamento está sendo o transtorno. Então, ainda não particularizei a forma de tratamento, mas daqui a 15 dias a família irá voltar já com esse questionário. Eu passei alguns vídeos que falam um pouco mais sobre as formas leves do autismo, apresentações leves do autismo e comorbidades. E em 15 dias nós vamos finalizar o diagnóstico e dar um direcionamento ao tratamento necessário a essa criança, inclusive conversando sobre a necessidade de medicá-lo,
se por acaso naquele questionário tiver uma pontuação muito elevada, uma percepção de inquietação e hiperatividade muito elevada. Tá? Eu sei que muitas pessoas também sofrem com essa dúvida se a criança tem uma forma leve do autismo, mas procure ali, como se diz no interior, comer pelas beiradas. Vejam outros sinais que não estão diretamente ou necessariamente ligados ao autismo, como os transtornos do processamento sensorial, a seletividade alimentar, né? E aí você consegue fazer o diagnóstico. Tem uma ponte para se fazer o diagnóstico, claro que focando nos blocos do diagnóstico do TEA, que é as dificuldades, déficits, limitações na aquisição e uso da linguagem, né? Não é só fala, mas até as peculiaridades mais sofisticadas da linguagem e os comportamentos repetitivos e interesses restritos. Tem que haver aí. E nessa criança havia, né? Foi possível identificar, peculiarizar, blindar com o transtorno do processamento sensorial e fazer o diagnóstico que já era a expectativa da família, fez sentido para aquela busca. Não adianta também a gente conversar groselha, fazer diagnósticos estapafúrdios sem fazer sentido a busca da família. Perfeito, agora a nossa segunda parte, né? 20 minutinhos aí falando sobre esse diagnóstico de hoje, essa consulta de hoje, esse caso clínico. E na segunda parte vou tentar responder as questões que vocês deixaram aqui na caixinha. Hein, gente? Será que eu consigo? Doutor, meu filho tem 2 anos e 4 meses. Não fala, só balbucia. Teria como saber se é autismo? Então você já identifica aí dificuldades, déficits, problemas na aquisição da fala. Está falando que só balbucia com 2 aninhos e 4 meses, não é isso, se eu não me engano. Mas veja, criança, até 2 anos, a gente espera que ela já esteja dominando de 30 a 60 palavras. Depende do potencial da criança, depende da cultura em que ela está inserida, inclusive dos familiares que estão ali cercando a criança, se são pessoas comunicativas. Dos 2 até os 3 anos, isso aí cresce exponencialmente, alcançando 600 palavras e já formando frases e compreendendo. Além de emitir o falar, ela compreende. Então veja se sua criança, nesse caso você está vendo que ela não fala de forma adequada, veja se também ela compreende o que você fala e executa ordens do tipo: entregue a bola ao seu pai, pegue seu brinquedo na caixa, certo? Ordens não tão simples, ordens bem específicas, tá? Desse tipo que eu exemplifiquei. Então a criança tem que ser pelo menos capaz de entender, responder ao ser chamado, ver se o gestual também não está comprometido, porque tem crianças que tem o que a gente chama de apraxia da fala da infância, mas são crianças que têm um gestual extremamente rico, falam com o olhar, gesticulam muito bem, se fazem entender, comunicam bem, não se tratando do autismo. Mas se já há uma dificuldade, precisa ser melhor avaliado por um especialista e tentar entender ou elencar alguns comportamentos repetitivos que essa criança possa estar apresentando ou interesses restritos no seu brincar, no uso de indumentárias, no uso de outros instrumentos e equipamentos, certo? Então, me traga, se for o caso de você optar por fazer uma consulta comigo, pode trazer uma lista de suas queixas e a gente avalia bem melhor e pode oferecer uma melhor orientação para você e sua família. Outra pergunta, bem parecido com essa primeira. A pergunta é o seguinte: atraso de fala sem nenhum outro problema, deve procurar orientação com o senhor ou fono? O senhor indica alguma fono? Veja, o atraso de fala precisa realmente ser investigado por um especialista no desenvolvimento da criança. A fono, claro, vai analisar a fala. Tem fonoaudiólogas ou fonoaudiólogos, respeitando que existe um grande amigo meu, fonoaudiólogo, que extrapolam e analisam também comportamento.
Mas faça primeiro a consulta com o pediatra de sua confiança, caso você tenha. Caso não, leve a um neuropediatra para avaliar o desenvolvimento como um todo da criança, comportamental, né, neuropsicológico, linguístico, da linguagem da criança, que aí vai ficar mais fácil aí, ele pode direcionar a uma fonoaudióloga para aplicação de terapia ou para uma segunda avaliação, caso ainda existam dúvidas a respeito do que se trata. Mas nessa avaliação com o neuropediatra ou com a fono, procurar abordar possibilidades diagnósticas como o próprio TEA, como a deficiência intelectual, como a apraxia da fala da infância, entre outras. Outra perguntinha aqui, vamos catar. Criança de 2 anos e 8 meses, se acordando sempre pela madrugada. O que fazer para ajudar? Então, avaliar bem como é que tá o sono dessa criança. Pode se tratar de uma parassonia, de um transtorno de sono, ou de um período de transição e adaptação do sono, que é muito comum na infância. Se ela se acorda sempre de madrugada, por quê? É porque alguém entra no banheiro, é porque dá fome, é porque ela está com a fralda cheia, molhada, é porque está com frio, está desconfortável. Existem várias causas desse despertar pela madrugada. E não se engane, todos nós despertamos. A diferença é que não percebemos, não temos a percepção dos nossos pequenos e micro despertares pela madrugada. Mas se você usar um gadget, um desses smartwatches com aplicativos de sono, você vai ver que você foi despertado, né, várias vezes pela madrugada, só que não recorda. A criança também tem seus micro despertares e ocasionalmente um despertar, né, que realmente faz com que ela tenha um comportamento ali de irritabilidade, choro, a busca da mãe. Então, o sono hoje é uma das grandes demandas no consultório, é um dos grandes desconhecidos, é uma das características que mantém nossa saúde que a gente menos dá atenção, menos dá importância. E a cada dia mais eu me interesso mais em saber do sono. Muitos colegas, médicos inclusive, estão com seus filhos com dificuldade de sono. E eu acredito que em breve vou estar aí preparando para vocês um conteúdo sobre sono na infância, né? Esse agente, esse ente desconhecido. Mas leve a criança para uma avaliação especializada que muitas das perguntas podem ser respondidas. Olha outra situação. Uma seguidora colocou: minha filha é autista e está tirando a roupa e os sapatos à noite, né? E está sempre se acordando. Como posso ajudá-la? Então a gente tem que avaliar por que esse tipo de comportamento, né? Identificar, analisar o comportamento, que essa é a base do tratamento. É análise do comportamento e aplicar, né, sugestões, identificar comportamentos alternativos e avaliar melhor o sono dessa criança, certo? O sono, esse ente desconhecido, por que está despertando, como é que desperta, como é o comportamento ao despertar, chama, grita, chora, retorna facilmente ou já inicia como se inicia o dia, só que de mau humor. Doutor, o autismo tem grau? Veja, hoje é muito falado nos graus ou níveis do TEA. Claro que nós conhecemos aí milhares de pessoas com diferentes formas do autismo. Na cultura e na comunidade do autismo se diz que quando você conhece uma criança com autismo, você conhece uma criança com autismo, porque existem milhões de crianças com autismo e cada um com sua peculiaridade. Só que inventaram essa classificação, essa qualificação em 3 caixinhas, em 3 níveis, de acordo com a necessidade de suporte que a pessoa com autismo apresenta. Então, é classificado como leve ou nível 1, moderado ou nível 2, ou severo, grave,
nível 3, dependendo da necessidade de suporte. O que é esse suporte? Pessoas para cuidarem da segurança, da higiene, da alimentação, da estimulação da criança. Então, raciocine comigo, né? Toda criança, com 2, 3 anos, no seu recém-diagnóstico, precisa de muito suporte. Precisa de muitas pessoas. Você vai conhecer muitas tias ali da estimulação, da terapia, muitas tias da escola, a mãe ou outros familiares cuidando da segurança da alimentação, prestando atenção nessa criança. Mas quer dizer que é uma criança grave? Nível 3 de suporte? Não necessariamente. A gente sabe que a criança transita muito por esses extremos. Às vezes chega no consultório com pouquíssimas queixas, a gente comete o deslize de afirmar que é muito leve e a família acaba não se esmerando no tratamento, volta 2, 3, 4 anos depois com muitas queixas, já com a criança grave, né, com comportamentos ali disruptivos, com grande dificuldade de controle. Outras vezes ocorre o contrário, você se surpreende com uma criança de 1 ano e 8 meses, 2 anos, com muitas queixas, e há de se concordar que não apresentar a fala de uma queixa grave, mas também com comportamentos ali de autoagressão, heteroagressão, muitas estereotipias ou estimes. E ali você se preocupa se aquela criança vai permanecer daquele estado, mas dá uma luz de esperança à família, porque fazendo terapias, há chances desse quadro se atenuar, né, ficar leve, muitas vezes imperceptível ao não especialista, e a criança tornar-se um autista de nível 1 ou nível 1 de suporte ou grau leve, né? Então, eu acredito que não é muito operacional, isso não faz muita lógica a gente já diagnosticar o nível do autismo numa primeira consulta, porque isso demanda de tempo para a gente ver por onde a criança está caminhando e para qual extremo, nesse amplo espectro, a criança está se dirigindo. E não colocá-la numa das 3 caixinhas que é até controverso. A Academia Americana de Psiquiatria não foi unânime em determinar, em quantificar apenas 3 níveis do autismo, porque o espectro é amplo e existe a possibilidade de infinitas apresentações. Eu acredito que eu tenho alguns stories sobre isso, vou tentar resgatar e colocar aqui para vocês. Infelizmente vou ter que encerrar prematuramente a live, porque um paciente está me esperando. Como vocês podem ver, eu estou no consultório, na minha hora de almoço, mas acredito que o caso clínico e a resposta dessas perguntas que vocês deixaram aqui vão ajudar bastante. Então, boa tarde, fiquem com Deus, até nossa próxima live, na próxima quarta-feira. Até logo, tchau, tchau.